Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para nos conectar ao mundo maior através do Evangelho de Jesus. Então, convido a todos para que nesse momento peçamos ao Pai a proteção, o amparo das equipes espirituais que estejam conosco nessa noite através desta reflexão. Gostaria de convidar a todos vocês para fazermos um caminho de volta à casa do Pai, através da parábola do filho pródigo. O momento que a humanidade passa, ela é uma convocação do mundo maior, para que nós repensemos as nossas atitudes. Por isso esse período prolongado, em que, através da meditação, da prece, da reflexão, nós consigamos perceber o caminho correto de volta para a casa do Pai. Então, eu convido a todos vocês para nós assistirmos agora, né, a esta reflexão. A humanidade está sendo convocada para fazer o retorno para a casa do Pai. Grande parte da humanidade está representada pelo filho pródigo, aquele filho que recebeu tudo que existia de bom na sua constituição como espírito. E, ao reencarnarmos, grande parte de nós desperdiçamos muito tempo, muitas oportunidades, fomos extravagantes nas nossas escolhas, nos vícios, no consumismo, e por isso, então, Deus nos dá essa oportunidade da pandemia para que toda a humanidade repense, se renove, se conecte novamente com o Pai. Então, vamos iniciar entendendo o contexto em que Jesus se encontrava na época em que ele contou esta parábola. Jesus faz a narrativa de 3 parábolas em sequência, todas elas falando sobre algo perdido. Então, nós vamos ver a parábola da ovelha perdida, aonde o pastor faz tudo o que pode para recuperar essa ovelha, o mesmo acontecendo na parábola da moeda perdida, aonde a dona de casa procura essa moeda perdida em todos os lugares, e a parábola do filho pródigo, todas elas falando sobre a perda, mas ao mesmo tempo falando sobre a redenção, que significa a proteção que nos livra de situações difíceis. Então, por que Jesus nos coloca essas parábolas? Justamente porque os fariseus e os líderes religiosos da época, eles desaconselhavam o comportamento que Jesus tinha, porque ele tinha o hábito de acolher os pecadores e comer com eles, não só os pecadores, mas também os fariseus, os publicanos, desculpe. Os publicanos eram os cobradores de impostos,
judeus que estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos, eles eram vistos pelo povo como traidores, porque eles extorquiam os próprios irmãos através da cobrança dos impostos. Já os pecadores, eles eram pessoas moralmente marginalizadas, de má reputação na sociedade. E aí o que acontecia? Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época, e por isso eles eram excluídos por eles. Então, aos judeus considerados de boa índole, era recomendado que eles evitassem ao máximo ter contato com essas duas classes de pessoas. E Jesus? Qual era o seu comportamento? Justamente pelo fato de Jesus se alimentar com essas classes de pessoas, Jesus acolher essas pessoas, os fariseus e os líderes religiosos discordavam do seu comportamento. Então, Jesus, ele tinha uma atitude completamente diferente dos religiosos da época. E isso acarretava, né, um comportamento que incomodava essa classe religiosa. Então, Jesus não apenas tinha contato com essas pessoas, mas também comia com elas e ainda os buscava. E é interessante porque que incomodava tanto o fato de Jesus comer com eles, porque a refeição naquela época era algo muito importante em relação à escolha dos convidados. Jesus, então, devido ao seu comportamento, escandalizava os fariseus e os doutores da lei. Eles ficavam indignados e, frequentemente, questionavam Jesus acerca disso. Então, Jesus respondeu àqueles religiosos contando essas 3 parábolas, justamente parábolas essas que trazem uma inegável mensagem que é o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Então, esta é certamente o ensinamento principal da parábola do filho pródigo. Eu vou, então, fazer um pequeno resumo da parábola, é uma parábola bastante conhecida, mas depois nós vamos ver passo a passo. Essa parábola conta a história de um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo resolve pedir ao pai sua parte da herança e vai para uma terra distante viver sua vida como achava que deveria viver. Nessa terra distante, ele vai gastando cada centavo do seu dinheiro com seus prazeres, até que todo o seu dinheiro acaba e ele vira quase um mendigo. No momento mais crítico, ele sente atração até pela lavagem que era dada aos porcos. Tamanha era a fome que sentia. Ele, então, se lembra da casa do pai e resolve voltar arrependido. É recebido com muita festa pelo pai e rejeitado pelo seu irmão mais velho. Então vamos, meus irmãos, entender o contexto da história. Certo homem tinha 2 filhos e o mais moço disse ao seu pai: "Dá-me a parte da herança que me cabe." E o pai repartiu entre ambos a sua parte. Se nós formos consultar a questão de como se fazia na época, é um verdadeiro absurdo essa solicitação do filho mais novo, porque pedir a herança enquanto o pai estava vivo era inadmissível. E nós percebemos aqui que o pai atende o pedido do filho, divide
a fazenda e dá a metade ao filho mais novo. Coisa que também não era de costume, porque normalmente, pela cultura judaica, o filho mais velho herdava tudo. Então, aqui nós vamos começar a interpretação. Quem é o pai? O pai aqui está representado por Deus. Então, essa parábola, ela procura mostrar justamente, representado no filho mais novo, os descasos do coração humano em receber e aceitar e vivenciar os ensinamentos que Deus nos oferece. Mas assim mesmo, a parábola nos mostra o grande amor de Deus para com a humanidade. Quem é o filho mais novo? O filho mais novo é a representação daquele ser humano cheio de vigor, de ambição, que ao despertar da personalidade, ele é dominado pelo impulso da liberdade, de agir por conta própria, de fazer as suas escolhas, né, naquele sentido de aproveitar a vida, aproveitar a materialidade de tudo que a sociedade nos oferece. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: a vida é curta, eu tenho que aproveitar. Então, essa é a representação do filho mais novo. Mas, meus irmãos, quais as consequências nas nossas vidas quando nós resolvemos agir por conta própria e nos afastar da casa do Pai? Então, o que aconteceu? Qual foi a atitude desse filho? Poucos dias depois, ele juntou tudo que era seu e partiu para um lugar distante, aonde lá ele dissipou toda a sua fortuna vivendo luxuriosamente. Por que esse lugar distante? Justamente quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos para um lugar distante. Distante da proteção e do amparo que os nossos amigos espirituais, em nome de Deus, nos oferecem. Então, esse lugar distante representa o estado de alma daqueles que não querem ouvir a voz de Deus. É o lugar do erro, da liberdade viciosa, do dinheiro mal gasto, dos prazeres excessivos. Então, quando a humanidade faz essa escolha, quando cada pessoa opta por viver no erro, né, nos excessos, em tudo aquilo que está nesse lugar distante, todos ficarão carentes da proteção divina. E por isso mesmo vai haver consequências. Que consequências são essas? Trabalhar numa condição aonde vai passar por dificuldades. Nós estamos vivenciando isso, optamos, né, a grande maioria dos seres humanos que habitam o planeta neste momento optaram pelo lugar distante, aonde era uma vida completamente desregrada, uma vida que nos afastava de Deus pela falta de tempo, pela falta de motivação. Então, muitos de nós fazíamos tudo o que era possível nesse distanciamento do Pai, e agora estamos colhendo o fruto, né, os males pelos quais estamos passando. Bom, quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça.
cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então vamos entender, meus irmãos, quando nos distanciamos de Deus, ficando sem a proteção e o amparo, aos poucos nós vamos colhendo sofrimento. Então, a grande fome dessa região está representada exatamente pelo sofrimento causado pelas nossas escolhas. E aí, nós vamos em busca de algo que vá momentaneamente dissipar esse sofrimento. E foi o que o filho mais novo fez. Ele chegou ao ponto de ir cuidar de porcos. Se nós formos estudar a cultura judaica, nós vamos ver que os porcos eram os animais considerados imundos. Então, vejam que ele ultrapassou todos os limites. Ele não chegou só ao fundo do poço, ele passou do fundo do poço porque ele queria matar sua fome com a lavagem que os porcos comiam, e nem isso lhe foi dado. Então, era a condição limite que o ser humano podia chegar na sua degradação moral. Aqui, a lavagem dos porcos representa a última condição que o ser humano pode chegar afastado do Pai. Então, o que nós podemos entender por essa fome? Indica o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais cedo ou tarde produzem no ser. Então, nós temos tudo materialmente falando, mas nós vemos a humanidade com um índice de suicídio como jamais existiu. Nós vemos a humanidade clamando por coisas que a insatisfação, o vazio existencial levando uma grande parte da humanidade a sofrer de depressão, as doenças mentais das mais variadas. Justamente por quê? Porque afastando-se dos ensinos de Jesus e dos bons espíritos, nós nos precipitamos no vazio existencial, no vazio espiritual. E quando isso acontece, nós caímos na influência de espíritos malévolos. Então, aí nós vamos ver a violência, né, ou como está acontecendo, tamanha violência, tamanho descaso de um ser humano pelo outro. Bom, o que acontece? Hoje, a humanidade está sendo, como eu disse no início, convocada por Deus para este momento. Então, caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço que me chame de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Então, meus irmãos, no auge do seu sofrimento, ele cai em si. E a dor, qual uma ferramenta pedagógica, faz sua consciência despertar. É um instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência que pode fazer o caminho de volta para si mesmo. Então, caindo em si mostra a percepção do erro, o arrependimento e a tomada de posição para a nova vida. Então, esse período de quarentena, aonde estamos reclusos em nossos lares, meus irmãos, sem poder sair para se divertir, sem poder sair para visitar os nossos amigos, é o momento que Deus está concedendo através
dessa ferramenta pedagógica do isolamento social, para que nós assumamos a responsabilidade de nossas vidas, tomarmos consciência dos nossos erros, nos arrependermos e tomarmos uma posição, uma tomada de posição, como o texto nos diz: vou me levantar e vou encontrar o meu pai. E assim o filho pródigo o fez, percebendo o seu erro, se arrependendo, tomando a decisão de voltar para casa, para uma nova vida, para uma nova compreensão. Então, se nós formos observar, nós vamos ver que exatamente estamos nesse momento. É um momento especial para a humanidade, para que todos caiamos em si, para que todos tenham essa oportunidade de perceber aonde estão nossos equívocos, como estávamos vivendo, nos arrependermos das escolhas inadequadas, tomarmos uma posição para uma nova vida. E levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, é sair da obscuridade da vida que levávamos para a luz, sairmos da ociosidade para a ação no bem. Então, nós vamos ver que o aperfeiçoamento do qual nós estamos tentando fazer, isso está exigindo de nós muito esforço, labuta, trabalho de regeneração interior. Então, assim como o filho pródigo, todos nós, arrependidos daquilo que nós estávamos equivocados, nós precisamos decidir buscar o perdão do Pai, e isso o caminho melhor é através da prática da caridade. E nós estamos vendo como nunca as pessoas sendo solidárias umas com as outras. Nós estamos vendo campanhas de todos os tipos, de arrecadação de alimentos, de material de higiene, de dinheiro, justamente numa prática do amor ao nosso próximo. Muitos lares buscando, através da prece, o retorno para casa. As famílias voltando a orar juntas, as famílias convivendo de forma mais harmônica, mais pacífica, pelo menos aqueles que querem fazer este retorno. Só que nós precisamos entender que é uma das coisas que a gente mais ouve: tudo vai voltar como era antes, tudo vai voltar ao normal. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que essa ação da caridade, do amor ao próximo, da prece na família, desse retorno para casa, ela não deve acontecer somente durante a pandemia. Essa renovação precisa ser permanente e por isso ela exige esforço de cada um de nós. Não voltar à vida que nós tínhamos antes, da forma que nós vivíamos antes. É uma nova forma de viver. Então, o filho pródigo empreende esta viagem de retorno à casa do pai. E quando ainda ele estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Era um senhor idoso. Não era comum na época o pai de família sair correndo.
abraçar, cobrir de beijos, porque eles eram comedidos nas suas manifestações dos sentimentos. Então, como explicar a compaixão do pai? Como explicar essa atitude do pai? O pai o abraçou, não olhando para as condições que seu filho estava se aproximando. O filho estava rasgado, descalço, era a personificação da miséria. Mas o pai não olhou para nada disso. Ele somente olhou o arrependimento e o acolheu em seus braços. Simplesmente recebeu-o de braços abertos. Aqui, meus irmãos, mostra o amor e o perdão. Este pai tinha todos os motivos para exortar o filho fujão com um longo sermão. Contudo, ele não o fez. Abdicou do direito de acusações para dar lugar ao perdão e alegria por ver seu filho de volta ao convívio da família. Isso nos mostra exatamente como Deus age com sua infinita misericórdia para com toda a humanidade. Ele nos recebe de braços abertos quando nossa decisão de renovação é verdadeira. Não importa o que fizemos no passado, a ação de voltar para casa é que é importante. E aí, então, nós vemos este pai pedindo aos seus empregados que matem o novilho mais gordo. Põe uma sandália nos pés, porque andar descalço era uma atitude dos escravos, mas aquele filho continuava sendo filho, por isso ele recebeu o anel e a sandália. Só que agora nós vamos ver a reação do outro filho. O filho mais velho estava na roça. E ao voltar, já perto de casa, ouviu a música, o barulho de dança, então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou, e seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então, vamos ver por que o filho mais velho tem essa reação tão egoísta. A boa receptividade do pai provoca no filho mais velho um sentimento ainda bastante forte que existia dentro dele, o ciúme e a inveja. Por quê? Porque apesar de estar com o pai, este filho não se encontrava livre do egoísmo. É uma atitude mesquinha e rancorosa do primogênito, porque ele se julgava único merecedor das atenções e cuidados do pai. Então, observe, meus irmãos, que Deus, no caso aqui, o pai lhe diz ao filho mais velho: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Como entender esse comportamento do filho mais velho? Se o filho mais moço foi perdulário, gastador, o filho mais velho, nesse momento, ele está sendo extremamente egoísta.
Ele procede como quem lastima o dever cumprido. Ficou com o pai por obrigação e não por amor. Não trabalhava movido por amor, mas pela esperança de recompensa. Então, aqui, meus irmãos, quem é esse filho mais velho diante do momento atual? O filho mais velho é aquele irmão, aquela pessoa que se diz cristão, mas que na primeira semana que foi assinado o decreto que não podíamos sair para o nosso trabalho, para a nossa vivência normal, ele correu para o supermercado e comprou tudo o que ele podia. É aquele irmão que na casa espírita, ele é um frequentador, um trabalhador, mas que ao olhar um semelhante seu que passou por dificuldades, mas que se redimiu como o filho pródigo e voltou para casa, ele olha com desdém, fulano? Mas fulano não fez isso, não fez aquilo? Justamente procedendo, porque o filho mais velho aqui representa os fariseus e os doutores da lei na época. Jesus questiona justamente essa atitude egoísta de achar que somente aquele que frequenta as instituições religiosas e acha que aquilo é o suficiente para estar realmente com o Pai. Ele nos mostra exatamente que para estar com o Pai, além da presença, né, nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos religiosos, nós precisamos trabalhar movidos pelo amor, pela esperança e não esperando recompensas. Então é isso que nós gostaríamos de refletir nessa noite. Então, é aquele que ele acha que tem direitos diante do seu semelhante. Pelo fato dele se dizer cristão, ele acha que tem que ter regalias aos olhos do Pai. Concluindo, meus irmãos, o que se entende dessa parábola? Então, são várias coisas que nós podemos aprender disso tudo. Destaca a figura de um pai que atende com amor e misericórdia as diferentes necessidades evolutivas dos seus filhos, representado pelos dois irmãos, um pródigo e o outro egoísta. Então, Deus nos acolhe, não importando aonde em qual das situações, porque realmente nós podemos entender aqui que em determinados momentos nós agimos como o filho pródigo e em outros momentos nós agimos como o irmão mais velho. Então a parábola reflete também a utilização do nosso livre-arbítrio. Deus permite que nós nos afastemos da sua casa. Deus permite que nós tomemos as nossas decisões, nos utilizando do livre-arbítrio, da capacidade de fazermos escolha. Mas, ao mesmo tempo, esta parábola nos mostra que aquilo que nós fazemos, todas as nossas ações refletem em consequências. E pela manifestação da lei da causa e efeito, nós sabemos que aquilo que plantamos, iremos colher. E essas escolhas mostram exatamente o nível evolutivo que nos encontramos e a possibilidade de darmos um passo adiante.
Porque ao cair em si, ao nos arrepender e tomar a decisão de fazer o caminho de volta para a casa do Pai, nós daremos um passo a mais no nosso processo de crescimento como espíritos. Jesus, através dessa parábola, quer chamar a atenção do ser humano quanto à necessidade do arrependimento. O arrependimento que vem como reflexão de assumirmos os nossos erros, aprendermos com eles, mas irmos além, tomar a atitude necessária para o retorno para a casa do Pai. E aí nós vamos ver que Deus nos oferece o perdão incondicional. Se realmente nós nos arrependermos de coração, Jesus nos mostra que o Pai, ele nos ensina que a misericórdia divina está acima de qualquer coisa que nós tenhamos feito, porque Ele está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade, mesmo que tenhamos caído nos maiores deslizes. Basta apenas nos arrependermos, fazermos os esforços necessários para nos redimir do erro. E assim, Deus estará nos esperando de braços abertos para nos recolher em seu amor. Esta era a mensagem que eu gostaria de deixar a todos na noite de hoje, para que aproveitemos esse momento de reclusão em nossos lares para refletirmos, para percebermos a grandiosidade do amor do Pai, nos dando a oportunidade de aprendizado com essa pandemia. E agora eu gostaria de convidar a vocês para mais um momento de reflexão através de uma música do grupo Canto Verbo, a música chamada O Retorno. Ela está disponível no YouTube, letra, música desse grupo chamado Canto Verbo, e então eu gostaria que todos ouvissem como final, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus, por nos orientar e nos conduzir nesse momento de dificuldade que a humanidade passa. Tenhamos certeza absoluta que Deus aguarda toda a humanidade de braços abertos para fazer esse retorno. Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá, na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, eu roubei do meu pai, no afã de ser livre me prendi, escravo do meu querer, buscando
buscando prazer. Com porcos eu comi. No mundo esbanjei, anfitrião fui eu. Comprei deleites vãos, mas no vazio me encontrei. Queria retornar, distante despertei. Se o vejo implorarei, do servo seus menor serei. Eu roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi. Escravo do meu querer, buscando prazer. Com porcos eu comi. Voltando avistei, correndo me abraçou. De nada se lembrou, além do seu eterno amor. Falar nem me deixou, urgente em celebrar meu filho que morreu. Achado foi, agora vivo está. Vejo o preço que o meu pai pagou pra ele estar aqui. Me deu roupas para festejar e fez aliança, graça, amor, justiça e redenção. Que banquete preparou pra mim. Servindo em sua casa, eu sou livre.